Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês que estão nos ouvindo. É uma grande alegria poder apresentar este trabalho ao segundo Congresso Brasileiro de Mudanças Climáticas e Resiliência Urbana. Hoje vamos trazer uma discussão, de certo modo, urgente e ao mesmo tempo inovadora sobre o papel da micromobilidade ativa na construção de cidades resilientes. Então, este trabalho ele é decorrente do processo de doutorado que estou realizando na URGS, no Programa de Planejamento Urbano e Regional, e ele é intitulado Ciclohabilidade como ferramenta de resiliência, o diagnóstico multidimensional frente aos eventos climáticos extremos no sul global. Sou orientado pelo professor Dr. André Luiz Lopes da Silva e com uma co-orientação também em forma de ajuda da doutora Jennifer Domeneghini. O demais companheiro, Rodrigo Henrique Renato do Melo, membro do doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil com ênfase em Infraestrutura, também nos auxiliou neste projeto. Então, vamos lá. Conforme consta nas novas exigências do evento, o Graphical Abstract, ou o resumo gráfico, que foi montado para trazer um primeiro resumo sobre o trabalho, no nosso caso, da ciclohabilidade como uma ferramenta de resiliência urbana, a gente dividiu ele em 3 eixos principais. Os benefícios positivos que esse estudo encontrou, qual a metodologia aplicada e o porquê que a gente está fazendo essa verificação. Mas antes de entrar nos 3 pontos, quando a gente fala o termo ciclohabilidade, ele é um termo que está ainda em desenvolvimento, está sendo utilizado em alguns lugares do norte mundial. Ele está chegando aos poucos, tal qual em termos de mobilidade ativa para caminhada, o termo walkability. Ele já é amplamente difundido. Então, o nosso trabalho ele conseguiu mostrar alguns benefícios positivos dentro dos 4 âmbitos que trabalhamos. Ele promove a saúde pública quando uma cidade investe na ciclohabilidade. Ele consegue reduzir as emissões atmosféricas, melhorando a acessibilidade aos usuários junto com uma infraestrutura efetiva. Claro, encontramos esses dados por meio de uma revisão sistemática da literatura, o estudo de casos que foi realizado neste exemplo em Porto Alegre e uma análise quantitativa dos valores, porque a gente teve, infelizmente, ano passado, 2024, 2023, enchentes históricas, não só na cidade de Porto Alegre, mas em toda a região do Rio Grande do Sul. E um dos fatores que acarreta todas as grandes cidades, o trânsito intenso. Então, precisa-se algumas alternativas que venham a remover esses veículos, que venham combater as enchentes e também as ondas de calor. Portanto, hoje nós vivemos em um momento crucial em que as cidades estão cada vez mais expostas aos efeitos das mudanças climáticas. Os eventos tais quais que eu havia mencionado, as enchentes, ondas de calor e secas prolongadas, elas escancaram a fragilidade da infraestrutura urbana tradicional. Então, quando olhamos esse contexto, o setor de transportes urbanos ele continua permanecendo como um dos principais emissores de gases de efeito estufa. Segundo os estudos do IPCC de 2022, a gente tem esse modelo dominante nas cidades brasileiras, tal qual de muitas cidades mundiais, o carrocentrista. E nós queremos reforçar um pouquinho a questão da micromobilidade. Então a gente vai fazer essa busca, vai fazer esse trabalho mostrando que esse modelo carrocentrista ele é muito oneroso ao meio ambiente. Ele reduz a capacidade de adaptação da mobilidade, não só da micromobilidade urbana, mas do planejamento urbano por necessitar muita área. Então, a gente traz essa proposta por meio dos nossos ensaios e avaliações das áreas em foco, dos indicadores sustentáveis, da ciclohabilidade, a bicicleta como uma alternativa eficaz. No exemplo de Porto Alegre. No doutorado, que esse conjunto de informações faz parte, já está sendo realizado também em Passo Fundo, cidade ao norte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, para quem não conhece, é a capital do estado do Rio Grande do Sul, cidade localizada ao sul do Brasil, e também estará sendo realizado ao longo dos próximos meses
um estudo na cidade de Delft, na Holanda, cidade próxima no norte da Holanda. Então, vamos adiante com as explicações. Nosso objetivo principal foi propor e aplicar um modelo de diagnóstico que ele está baseado em 4 áreas de enfoque: a saúde, a segurança, as emissões atmosféricas do meio ambiente e a acessibilidade. Então, assim, com essas 4 âmbitos de análise, nós vamos conseguir sair um pouco das análises padrões e vamos conseguir avaliar a infraestrutura cicloviária como um elemento estruturante da resiliência urbana. Mais especificamente, nós estamos buscando evidenciar os impactos da ciclabilidade sobre a saúde pública, a segurança dos deslocamentos das pessoas, a redução da emissão que ocorre ao substituir um veículo comburente por uma bicicleta e também a questão da equidade territorial ao acesso ao transporte. Poderíamos entrar em uma série de outros indicadores e outros fatores, mas não é o momento de hoje. Então, a gente vai buscar demonstrar como que essa ciclabilidade ela pode mitigar os riscos urbanos. Então, para isso, nós vamos utilizar uma abordagem metodológica robusta por 3 etapas. A primeira, uma revisão sistemática de literatura em bases nacionais, em bases internacionais, visita a museus, visita a também conversa que a gente teve já em outros momentos com técnicos da área para fazer essa estruturação dos indicadores sustentáveis que são baseados em normas tais quais a ISO 37120 e a Agenda 2030. E a gente vai fazer essa aplicação dos indicadores, neste exemplo, em Porto Alegre. Por mais que a gente já está fazendo também, já tem alguns dados em Passo Fundo e irá aplicar em Delft, na Holanda. E, posteriormente, os dados foram tratados de forma com ferramentas geoprocessadas no Google Earth, no ArcGIS e no QGIS, para que nós conseguíssemos ter análises multitemporais e, ao mesmo tempo, multiescalares para enriquecer o nosso diagnóstico das 4 áreas de enfoque. E assim, a gente começa a obter os resultados que estou apresentando a vocês. O primeiro deles é na área de enfoque da saúde. Pois bem, a primeira área analisada da nossa saúde, ela tem uma literatura clara. Ela afirma fortemente que o uso regular da bicicleta ela contribui sim para reduzir doenças crônicas e melhorar o bem-estar mental e aumentar a saúde respiratória. Pois bem, se vocês perguntarem como, eu respondo a vocês com base em um dos médicos parceiros nesse projeto que fez a explicação para nós. Claramente, o usuário tem as melhoras individuais ao utilizar o sistema cicloviário, a mobilidade ativa. Mas nós temos grandes impactos indiretos. Esse ciclista, ele deixou de usar um veículo. Essa redução de veículo, de acordo com as estatísticas e os padrões que a gente já conseguiu ver em outros estudos, eles reduzem em torno de 2, 3, 4, até mais decibéis nas regiões que temos as ciclovias. E isso, para os moradores que estão do lado, reduz o barulho. A redução desse barulho acarreta numa redução de estresse. Essa redução de estresse, ela está diretamente ligada com a produção do cortisol, porque o estresse, uma pessoa estressada, ela produz o hormônio do cortisol, que é um dos fatores causadores de infarto. Então, quando nós analisamos os dados, conseguimos ver que o uso das ciclovias por terceiros traz resultados indiretos na redução dos índices de infarto das pessoas que moram próximas dessas regiões. Então, sim, nós podemos ver que a ciclovia ela apresenta resultados diretos e indiretos para os moradores. Então, os índices de ciclabilidade em termos de saúde, eles são excelentes. Em Porto Alegre foi verificado durante o ano de 2024, em maio e junho, a questão das enchentes. As rodovias eram inviáveis de serem transitadas naquele período. Algumas ciclovias também, principalmente aqui temos algumas que ficaram inundadas, mas as ciclovias disponíveis, elas facilitavam o deslocamento das pessoas.
Então, elas permitiam que nós conseguíssemos ir e vir sem o medo de perder o carro para a água. Um exemplo também. Então, a ciclovia em termos de saúde é excelente. Agora, com relação à segurança, nós temos que ter uma primeira concepção que estamos tratando em comportamento e compreensão de pessoas. No nosso caso, buscamos tirar o índice qualitativo, por isso que utilizamos a questão do raio-x da violência, que nós conseguimos transformar ele num índice quantitativo. Pois se formos olhar a questões qualitativas, uma ciclovia iluminada, os livros e os resultados das conversas informais que tivemos com ciclistas demonstram que a segurança ela está diretamente relacionada a boa iluminação, uma boa infraestrutura e pessoas utilizando e pessoas em conjunto participando. Então, nessa análise espacial, nós conseguimos demonstrar que as ciclovias que ficam mais segregadas, elas se concentram nas áreas centrais. Já nas regiões periféricas, nós temos com redes ou fragmentadas ou com a inexistência dessas redes. Pois bem, quando nós sobrepomos a malha cicloviária de Porto Alegre com os dados da criminalidade que foram levantados de 2021 até 2023 e foram divulgados pelo projeto Raio-X da Violência da GZH, a gente consegue verificar que, infelizmente, somente as duas áreas em azul ali apresentam zonas consideradas como seguras que transitam a ciclovia. Então, nós temos alguns problemas de segurança nas regiões das ciclovias em Porto Alegre. Agora, quando olhamos a questão do meio ambiente, os resultados das emissões atmosféricas, precisamos ter uma breve compreensão. É a substituição dos deslocamentos motorizados. Quando colocamos curtos, é porque fizemos uma análise sobre a metodologia da cidade dos 15 minutos. Então, fizemos uma inspeção por meio da ferramenta de isócronas de 3 em 3 minutos, até onde um ciclista saindo do PROPUR, do Programa de Planejamento Urbano e Regional, que fica no prédio da Faculdade de Arquitetura da URGS, chegaria em até 15 minutos. Os nossos estudos conseguiram verificar que esse trajeto de bicicleta, usualmente, ele é para até 5 km. Nesse caso, dá exatamente no limite dos nossos 15 minutos. É uma coincidência? Sim. Ele faz essa distância, chega num exemplo da Faculdade de Arquitetura, ele chega até o estádio Beira-Rio, um dos grandes times de Porto Alegre. Então, a gente consegue trazer uma redução da produção de gás carbônico. A redução desse veículo vai gerar um efeito cascata, porque vai dar menos movimento, mais fluidez ao sistema, menos carro parado, menos trânsito, menos problemas associados ao uso do carro e às emissões atmosféricas. Então, a gente consegue ver que essa redução de gás carbônico, ela também tem um impacto indireto com relação às ilhas de calor. Como vamos retirar aqueles equipamentos, os veículos, no caso, vamos ter menos produção e mais áreas para conseguir fazer essa distribuição do calor. Assim, a gente conseguiu verificar que existe um grande potencial para uso nos bairros Bonfim, Menino Deus, onde a nossa rede cicloviária é mais densa. Então, nós conseguiríamos trocar mais fácil o sistema de trânsitos com motorizados, seja eletrificado ou não, porque o sistema eletrificado não é a solução no momento brasileiro. Quando a gente faz uma análise de longo prazo sobre o ciclo de vida útil, as bicicletas continuam à frente em termos de redução de emissões atmosféricas. Isso faz parte de um outro estudo que já fizemos e apresentamos em 2023. Então, a gente tem que buscar essa utilização da ciclovia como uma ferramenta para nos auxiliar. E ela mostra também a questão da acessibilidade, que a gente fez uma verificação distinta nesse ponto. Nós utilizamos a rede da malha cicloviária que estamos analisando
colocamos os pontos de saúde verificados naquela primeira análise e colocamos em cima um mapa de vulnerabilidade urbana desenvolvido pelo Atlas da Vulnerabilidade Social e disponibilizado este ano 2025. Então, quando verificamos essa última área de enfoque com o indicador de acessibilidade, a gente descobre que menos de 30% das unidades de saúde estão com áreas com cobertura cicloviária. Quando definimos área de cobertura cicloviária, é com base nos conhecimentos do Reino Unido que dizem que nós precisamos ter o acesso aos sistemas, os modais, em até 250 metros. Ou seja, de qualquer ponto que nós estejamos, temos que ter o acesso. Então, nós reinterpretamos esse conceito e modificamos ao contrário. Saindo de uma ciclovia, em até 250 metros, nós temos que ter um desses itens de saúde. Foi constatado que somente 30% estão dentro dessa faixa de 250 metros de raio das ciclovias. Fora que áreas com maior vulnerabilidade social apresentam ainda menores os resultados, os índices de acesso. Claro, isso indica uma desigualdade de acesso não só ao transporte ativo, mas também às questões de saúde. Isso que nós nem estamos considerando as questões de acessibilidade do perfil socioeconômico. Então, a gente tem que buscar utilizar esses critérios para corrigir alguns itens do planejamento e da distribuição dos itens públicos. E não somente trabalhar sob pressão da mobilidade carrocentrista e da pressão imobiliária que temos muitas vezes ocorrendo. Então, resumindo o nosso trabalho, quando pensamos na ciclohabilidade como uma estratégia de baixo custo e alta efetividade, é porque os nossos dados demonstram que sim, quando orientado por indicadores sustentáveis, a ciclohabilidade ela pode atuar como um catalisador de resiliência urbana, não só trazendo benefícios diretos em cada uma dessas 4 áreas de enfoque analisadas, mas também há outras que não foram abordadas nesse estudo. Mas elas contribuem tal qual para mitigar as desigualdades. Elas trabalham com uma forma estruturada para preparar as cidades para enfrentar outros eventos extremos que eventualmente venham a acontecer. Principalmente porque elas promovem subsídios para as políticas públicas locais e regionais, incentivando e explicando por que devemos trabalhar com outras formas de engenharia para resolver os problemas da nossa cidade. Assim, indo de encontro aos nossos pontos levantados. Sim, temos benefícios na promoção da saúde pública, na redução de emissões atmosféricas, melhorando a acessibilidade, a compreensão da acessibilidade e a noção da infraestrutura efetiva, realizada por meio da revisão sistemática de literatura, estudos de caso e uma análise quantitativa, com os problemas iniciais elencados, que era o trânsito intenso, as ondas de calor e as recentes enchentes de 2023 e 2024, que eventualmente poderão voltar em um futuro, espero que não breve. Ao mesmo tempo, nós conseguimos ver que a ciclohabilidade ela deve ser reconhecida como um elemento essencial do planejamento urbano resiliente, porque ela traz infraestruturas não só resilientes, mas seguras e equitativas. Ela alia saúde, sustentabilidade e acessibilidade com baixo custo de implantação, sendo um modelo que apresentamos replicável. Ele pode ser utilizado como uma ferramenta de diagnóstico, monitoramento e tomada de decisão para gestores públicos em um cenário atual de agravamento da crise climática com esse investimento, uma forma mais justa de preparar o mundo para o futuro. Pessoal, muito obrigado para aqueles que nos assistiram. Agradecimento especial ao Propur e à CAPES que nos apoiam. O meu e-mail de contato está aí. E obrigado, e seguimos construindo cidades mais justas e resilientes em prol de um amanhã melhor. Muito obrigado.